Falando em receita, taxação, blusinhas, informação importante, o governo federal sancionou aquela mudança na legislação, taxação de compras internacionais até $50, e com esse novo imposto, as compras em varejistas asiáticas, as gigantes do e-commerce da Ásia, Shein, Shopee, AliExpress, podem sofrer aumentos de mais de 40%. Com a nova taxação, além do pagamento do ICMS, também haverá uma alíquota de 20%. Com isso, uma compra de $50, que custaria R$ 278 antes do novo imposto, passaria a custar R$ 401,87 com os tributos. E claro que a gente tem que refletir com o nosso público, com os nossos analistas, quem serão as pessoas mais prejudicadas. Programas Pingos nos Is, você, Mota, os e-commerces ainda não estão aplicando essa taxação, começará a partir do dia 1º de agosto. Mas não é difícil entender quem serão os maiores prejudicados, né? Não. Candidato, eu tenho amigos que estão nos dois lados dessa controvérsia, né? No lado que diz que essa taxação é absurda, porque penaliza justamente os mais pobres, e no outro lado, no lado que diz que varejistas e fabricantes nacionais enfrentavam uma concorrência desleal. Eu reconheço que havia uma assimetria nessa concorrência. Essa assimetria existe porque os fabricantes, os varejistas chineses, não sofrem a extorsão tributária que é imposta aos fabricantes e os varejistas nacionais. Eu só achava que o remédio certo era eliminar a extorsão e não estender a extorsão aos produtos importados. Agora eu fiquei com a dúvida aqui. O sujeito que importa 30 gramas de maconha, ele vai pagar imposto ou é só para a blusinha? Pois é, você, Renato Batista, essa reflexão do Mota é importante. Tem muitos empresários que, inclusive, tratam dessa questão dizendo mais ou menos o seguinte: agora a gente vai poder brigar de igual para igual. Só que é curioso, agora estão taxando as compras internacionais até $50. Só que em nenhum momento cogitaram reduzir impostos dos nossos players, né? Os nacionais. E seria o mais lógico a ser feito. E você perguntou quem seriam os maiores prejudicados nessa taxação? Tá claro, são os mais pobres, são as pessoas que fazem aquela importação desses aplicativos por considerar que o produto que está sendo importado é muito mais barato do que a gente tem aqui. E, aliás, isso criou um ecossistema próprio. Tem muita gente que faz essas importações em pequena escala para fazer algum tipo de revenda, para abrir uma lojinha, para fazer capinha de iPhone. Exatamente, um pequeno comércio ali. Muita gente se utilizava disso e não vai poder. E agora a gente precisa relembrar também que o próprio presidente da República chegou a dar entrevista dizendo que a esposa dele, que a esposa do vice-presidente faziam essas importações, que se tratavam de pequenas bugigangas, que eram coisas que todo mundo fazia, os mais pobres faziam e tudo mais, e no final das contas a taxação continuou, avançou e agora sancionou. Então, o discurso acaba sendo muito diferente da realidade, e são essas pessoas que faziam essas importações aí, que compravam nesses aplicativos a um custo muito mais barato, serão as maiores prejudicadas. Pois é, Cristiano Beraldo, eu me lembro bem da declaração do atual presidente da República dizendo que era contrário ao avanço dessa matéria, mas no final das contas, apesar de ele entender que não seria adequado, ele sancionou, não teve vontade, ou pelo menos o acordo não permitiu que ele vetasse o dispositivo. O que é que estava em jogo? Por que ele teve que sucumbir à decisão do Congresso Nacional? Pressão de parte do empresariado, como bem destacou o Mota, que falou que conhecia pessoas do outro lado da moeda, uma parte do empresariado entendia que precisava sim taxar. Foi nessa direção? Candidato, cada país tem o Joe Biden que merece, candidato. Infelizmente, está na moda presidentes que não escrevem o que falam. E aí a gente teve nesse episódio mais um caso de promessas não cumpridas. O que acontece é que o Brasil não é um país competitivo, não é por causa da blusinha da China. O Brasil tem uma indústria que tenta sobreviver
contra tudo e contra todos. Não é lógico você ter uma indústria no Brasil. Eu vou explicar por quê. A nossa legislação trabalhista, além de muito cara, porque o custo para o empresário, o custo do emprego é muito alto, você tem uma justiça trabalhista que se movimenta constantemente contra o patrão. Você tem um sistema tributário que, além de altamente complexo, é muito caro. Você tem uma indústria logística e uma infraestrutura logística que, além de caro, são péssimas estradas mal desenhadas, portos com muitas limitações, aeroportos que, enfim, a mercadoria lícita fica disputando espaço com a cocaína que chega lá no carro da Receita Federal. Então, esse tipo de coisa é o Brasil. Como é que a gente vai ter uma indústria que consiga produzir de forma eficiente não só a blusinha de $50 ou de $10 ou de $5, mas, sobretudo, bens que possam ser consumidos e exportados que tenham maior valor agregado? Nesse cenário, nós não vamos conseguir ser competitivos. E aí também não adianta o governo querer dar incentivos à indústria têxtil, por exemplo, apenas, porque só dá, eu vou diminuir o seu imposto. Mas só que todo o ambiente que está no entorno da indústria é péssimo. Imagina uma indústria, vamos supor que foi esse o caminho encontrado. Não, nós vamos reduzir o imposto aqui da indústria têxtil para que ela seja competitiva com os produtores da China. Aí uma indústria têxtil resolve montar uma nova fábrica. Quanto tempo para sair a licença ambiental para construir essa fábrica? Ele já começa por aí. Para você conseguir autorização para construir qualquer coisa, é um drama. É tudo, você está querendo matar a última espécie de sapo do não sei aonde, do passarinho do não sei o quê, tal, com todo respeito. Mas só que não se pode ter uma lida com essas coisas cotidianas que o resto do mundo já resolveu há muito tempo, da forma como a gente tem no Brasil, onde se usa a burocracia para impedir o progresso, para impedir uma economia dinâmica. Então, assim, o que o governo fez? A única coisa que a sua incapacidade e a sua incompetência permitia que ele fizesse, que é tributar os outros. Mas, Mota, esse não é um bom exemplo de mudança da regra do jogo, mas com o jogo em andamento? Porque, assim, é uma reclamação recorrente de executivos de empresas internacionais quando tratam da questão da insegurança jurídica. Poxa, aportei meu dinheiro lá, a gente investiu uma quantidade enorme de dinheiro, só que agora teve uma mudança importante na legislação ou no sistema tributário, isso vai inviabilizar o nosso negócio. E não é incomum a gente observar empresas que vêm, ficam 10 anos depois, caem fora, né? A insegurança jurídica, Caniato, é como se fosse um câncer da democracia. É pior do que você viver sobre o regime totalitário. É você viver num país onde ninguém sabe direito quais são as regras. Ninguém sabe quando as regras são aplicadas de um jeito ou de outro. Eu acho essa história da blusinha, ela é muito simbólica, porque ela mostra um nível de desprezo pela opinião da maioria das pessoas que cada dia aumenta mais. Imagina o sujeito que acreditou em tudo que foi dito na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral. Imagina como deve ser o dia a dia desse sujeito. Ele acreditou em todas as promessas. E aí, todo dia que ele liga aqui no Pingos nos Is, pum, pá, cada dia é uma decepção. Agora, essa história da blusinha. O que a gente viu ontem e hoje? O pobre vai agora pagar muito mais caro pela blusinha e já disseram para ele, se prepara, porque a picanha, a maminha, a alcatra vai subir de preço. Agora, o pé de frango e o pescoço de frango, esses vão ter um imposto baixinho. E não esqueça, a maconha está liberada. Então, esse é o pacote. O eleitor comprou picanha e cerveja, não foi isso? E recebeu pé de frango, maconha e blusinha com muito imposto. E você não mencionou o imposto do pecado. Se a filha fizer 15 anos e ele quiser comprar um uísque escocês,
prepare o bolso que vai pagar uma nota. Você, Renato Batista. Ô Caniato, esses dias o atual presidente fez um tweet dizendo que ele não era, que ele era um dos pobres que chegou à presidência da República, né? Apesar disso já ser uma meia-verdade, para dizer o mínimo, uma vez que já é um sujeito que tem declaração multimilionária no seu imposto de renda. E é o que o Mota disse, foi prometido, aliás, as promessas não foram feitas só antes do governo, são feitas ao longo do governo, né? Essa questão que a gente está discutindo aqui da taxação foi dita pelo próprio presidente da República. Há coisa de 3 semanas foi dito que esse projeto seria vetado, que não poderia taxar a bugiganga que é importada. E olha só o que deu. Então imagine o que foi dito há um ano. Imagina o que foi dito há um ano, de que a picanha ia ficar mais barata, não sei para quem. Talvez para os irmãos Batista, Batista diferente do meu Batista, que estão lá se reunindo com o presidente da República, enquanto comem, aí sim, um belo de um tolete de carne, Cristiano Beraldo e Caniato.